Então, continuando aí a nossa disciplina de programação de interfaces visuais, nós vamos abordar hoje o assunto MDI e menus. Esse recurso é bem interessante, ele permite que nós construamos, permite que a gente construa aplicações bem interessantes visualmente para o usuário. A gente enriquece muito a aplicação trabalhando com esses recursos. Mas vamos ver o que é, como utilizar e programar este recurso aqui. O que é MDI? MDI significa Multiple Document Interface, ou documentos de múltiplas interfaces. Para que é que ele vai servir? Então, ele vai permitir que várias janelas sejam abertas dentro de uma janela principal. Essa janela principal a gente vai chamar de janela pai. E as outras janelas que abrem dentro dela, nós podemos chamar de janelas filhas. Esse tipo de aplicação é muito interessante quando nós trabalhamos com muitos formulários. Então, imagina um sistema que tenha 30, 40, 50 formulários, e o usuário pode trabalhar com múltiplos formulários abertos. Então, esse recurso permite que nós apresentemos para o usuário uma organização um pouco maior da distribuição do conteúdo e das janelas, e visualmente fica muito mais interessante do que simplesmente abrir muitas e muitas janelas dentro do ambiente Windows Desktop comum. Tá? Em contrapartida ao MDI, tem o SDI, que é o tipo de aplicação que nós desenvolvemos até o momento. Então, SDI significa Single Document Interface. Então, nesse tipo de aplicação, cada formulário aberto representa uma janela diferente na aplicação. No MDI, não. No MDI não é uma janela diferente para cada aplicação. A gente tem uma janela pai e todas as outras janelas ficam vinculadas a essa janela pai, que é diferente do jeito que a gente trabalha até o momento. Bom, então como é que a gente constrói uma aplicação dessa natureza trabalhando com o Visual Studio C Sharp e na linguagem C Sharp? Então a gente vai criar um novo projeto, né? Não há nenhuma configuração nesse novo projeto, ele pode ser da maneira que você achar melhor, tá? Então aqui eu vou pegar, escrever form aqui, como a gente está acostumado, e vai procurar por um aplicativo do Windows Form, e a gente vai clicar em próximo. Define aí um nome para o seu projeto, define a localização dos seus arquivos, onde eles serão salvos, define o nome da solução, define o framework, pede para criar o projeto. Então, não tem, até o presente momento, não tem nada de diferente com o que a gente está já acostumado a fazer. A primeira coisa diferente que nós temos que fazer é modificar uma propriedade específica do nosso formulário principal. O nosso formulário principal, ele será o formulário pai. Em C Sharp, a gente chama isso especificamente de formulário MDI Container. O que isso significa? Que esse formulário ele vai permitir que existam filhos e que sejam carregados outros formulários dentro dele. Então, no seu formulário principal, seu primeiro formulário, você pode definir assim: is MDI container, procura lá a propriedade, e você vai mudar de falso para true. Por padrão, essa propriedade ela fica marcada como falsa, que é o que nós
desenvolvemos aí ao decorrer, na verdade, do nosso curso aqui. Então a gente vai mudar essa propriedade para true. Quando a gente muda essa propriedade para true, né, vai mudar completamente a forma com que o formulário ele é apresentado. Então, eu mudei para MD container igual a true. Olha o jeito que o formulário vai ficar, né? O layout dele, a aparência dele modifica. Ele marcado com o MD container igual a falso, ele é o formulário comum que nós estamos acostumados a trabalhar. Então, são essas duas possibilidades. MD container e MD container igual a true e MD container igual a false. Se você perceber visualmente aqui nesse formulário da esquerda, ele sofreu essa modificação porque, nesse momento, ele está preparado para receber outros formulários dentro dele. Então, dentro dele eu consigo carregar outros elementos. Esse tipo de aplicação, a MDI, basicamente ela pede que nós trabalhemos com menus. Ela cabe muito bem com a ideia de menus e com sistemas que tenham múltiplos menus. Então, lá na nossa caixa de ferramentas, a gente vai sair um pouquinho lá dos nossos controles comuns, que nós estávamos trabalhando até o momento, e tem um controle aqui chamado menu strip. Esse controle, ele permite que você construa menus, de fato. Então, eu peguei esse controle e eu arrastei esse controle para dentro do meu formulário MDI aqui, tá? E aí, o que vai aparecer? Digite aqui. E aí, ele vai mostrar para você uma ferramenta que permite que você possa ir criando e estruturando os seus menus. Então, observa aqui, né? Digite aqui. Quando estava escrito digite aqui no meu arquivo, eu escrevi arquivo. Ele abriu outra opção para eu digitar aqui embaixo ou digitar do lado. Como está aqui, ó. Escrevi usuários, ele abre as opções. Eu posso escrever o menu aqui do lado, eu posso escrever o menu aqui embaixo, posso escrever o menu aqui, posso escrever o menu aqui. Conforme eu vá preenchendo aqui o meu menu, eu posso ir dentro de uma série de possibilidades limitadas, ir construindo outros menus ao redor dele. Tá? Cada um desses menus, ele também possui um name. Tá? E a gente tem que dar um name para eles. Como se fosse, cada um desses aqui, como se fosse um botão. E nós, quando definimos aqui um nome, a gente, na maioria dos casos, quer que quando o usuário clique sobre isso, seja executada uma ação. Tá? Então, o que acontece? Cada um destes elementos ele tem que possuir um name. Por que ele tem que possuir um name? Nós temos que definir um evento clique para cada um destes elementos. Ao definir o evento clique, eu posso programar o que será executado quando o usuário vier a clicar aqui nesse menu. Então, esse aqui em específico, cadastro de usuário, eu dei o nome para ele aqui de cadastro usuário Toolstrip Menu Item. Tá? Foi o nome que eu dei aqui para ele especificamente. Na sequência, eu vou construir um novo formulário. Porque que eu quero fazer nessa demonstração? Eu quero que o usuário clique no menu cadastro de usuário e que apresente um novo formulário. E esse formulário tem que ser carregado dentro do meu MDI e esse formulário também deve ser apresentado quando eu clicar aqui no cadastro de usuário. Para eu construir esse novo formulário, eu tenho que adicionar um novo formulário ao meu projeto. Então, eu cliquei aqui com o botão direito, adicionar formulário do Windows. E é aquele formulário, aquela janela padrão para nós acrescentarmos um novo formulário à nossa aplicação. Então, eu dei o nome aqui de FRM usuário cadastro
E aí eu cliquei aqui em adicionar. E aí eu fui programar o clique desse item de menu. Então, 2 cliques aqui, ele gera o código para eu poder digitar, ele gera esse private, void, cadastro, usuário, total, ele gera isso aqui automático para mim. E aí aqui dentro eu posso programar o que é que será executado. Observa aqui, public, eu defini um atributo na minha classe formulário 1, um atributo público que eu chamei de FRM usuário cadastro. E eu chamei esse atributo do tipo FRM usuário cadastro, e o nome dele também é FRM usuário cadastro. Então observe o seguinte, quando eu efetuar o clique no cadastro de usuário, eu vou executar esse código aqui. Observe esse código. Se essa instância do objeto FRM usuário cadastro for igual a nula, significa que eu ainda não iniciei, ainda não instanciei essa classe. Ou se algum destes atributos, se o atributo active control for igual a null, significa que esse formulário não está mais ativo. Eu não posso mais acessar esse formulário. Eu faço essa verificação para que eu mantenha apenas uma única instância da classe RFM usuário cadastro ativa. Se eu não faço essa verificação, quando eu clicar em cadastro de usuário e for efetuando vários cliques, ele pode abrir várias janelas, várias instâncias do meu FRM usuário cadastro. Eu não quero fazer isso, então eu faço aqui um if de verificação para garantir que apenas uma instância dessa classe esteja ativa. E aí o que, que eu faço? RFM usuário cadastro, já que está nulo, não tem nenhuma instância aqui, meu objeto é nulo, eu vou construir vou criar essa instância. Então, RFM usuário cadastro, quem é RFM usuário cadastro? Esse cara aqui, igual a new FRM usuário cadastro. E aí eu vou acessar uma propriedade do formulário que é a seguinte, o meu RFM cadastro usuário, eu vou acessar a propriedade MDI parent. Quem que é o seu pai? E o seu pai é this. Quem é this? A instância do meu formulário principal. Então, o pai desse formulário aqui será o meu formulário principal. O que, que isso significa? Que quando eu carregar esse formulário, esse formulário aqui, o RFM cadastro, quando eu fizer o rfm.show aqui, o que é que vai acontecer? Esse formulário será apresentado dentro do meu formulário pai this, que é esse cara aqui. Esse cara é o this, é o form 1. Então, esse RFM cadastro será apresentado dentro do form 1. E aqui, se já existir uma instância do meu RFM cadastro, eu vou simplesmente fazer com que ele seja apresentado. Vem aqui RFM usuário cadastro.show. Eu mostro ele. Esse aqui é um print de como é que fica. Esse aqui é o formulário pai e esse aqui é o formulário filho. Nós temos aqui os dois formulários, um dentro do outro. Esse cara não consegue sair de dentro do formulário pai. Ele fica travado aqui dentro. Eu consigo movimentar dentro do formulário, mas eu não consigo fazer com que essa janela se desvincule da janela pai. Eu também posso fazer com que, o meu RFM cadastro aqui está muito simplório, não tem nada dentro, mas eu posso fazer com que esse formulário seja carregado de forma maximizada. Então, observe que o form 1 está maximizado. Ele ocupa o tamanho do meu monitor, o tamanho da tela inteira. Só que o meu formulário de cadastro, não ocupa a tela inteira.
eu posso programaticamente fazer com que, quando esse formulário for carregado e apresentado, instanciado, ele seja maximizado. Olha primeiro para vocês observarem como que ele fica. Isso aqui é o formulário 1, né, o formulário principal, o pai. Esse aqui é o formulário de cadastro filho. E olha só como ele ficou maximizado dentro do formulário pai. Para eu fazer isso, eu preciso fazer o seguinte: eu tenho a instância aqui do meu RFM cadastro, também eu defino quem é o seu pai aqui, que é o this, que é o próprio form 1, a instância de form 1, e eu faço o seguinte: vou acessar a propriedade Windows State da minha classe RFM usuário cadastro. E eu vou dizer que o Windows State dela, a propriedade Windows State dessa classe é igual a form Windows State.maximized, maximized, né? Não sei pronunciar. Enfim, né? Essa propriedade aqui faz com que ele seja carregado de forma maximizada. Beleza. Caso contrário aqui, né, só ele cai no else, né, se não tiver instância, já tiver alguma instância, ele cai no else e apresenta o formulário. Olha só, programei aqui um outro menu chamado fechar janelas. Eu posso abrir aqui dentro e instanciar muitas outras janelas. Tá? Basicamente, não há um limite assim plausível. São muitas janelas que eu posso carregar aqui dentro, a não ser que eu estoure memória, se eu não me engano. E às vezes, né, vocês já devem ter visto aqueles programas que fechar todas as janelas. Como é que eu faço para fechar todo mundo de uma única vez? Eu vim aqui, né, no meu menu arquivo e vou programar aqui o fechar janelas. Então, fechar janelas, to strip menu item. Beleza. Esse for each aqui, ele é uma estrutura de repetição que ele vai passar por todas as instâncias de janelas que estejam abertas dentro do meu formulário. Tá? E dentro do meu form 1, do meu pai. E o que eu faço dentro dessa estrutura de repetição? Eu simplesmente fecho a janela. Form.close. Então, for each, dentro do meu MDI children aqui. Né? Para cada um dos elementos que está dentro dessa estrutura de dados aqui, como é que eu faço? Cada um dos elementos aqui dentro, quando estão aqui dentro da estrutura de repetição, eles são jogados, a instância é jogada aqui para form 1. Eu tenho uma instância também aqui do formulário em questão. Esse formulário é fechado, ele passa para a próxima instância do formulário aberto. A próxima instância é fechada e ele vai dentro dessa estrutura de repetição, passando por todas as instâncias de todos os filhos que estão dentro do meu formulário pai. Se você quiser fechar um específico, né, também não é muito difícil. Dentro dessa estrutura de repetição, né, você pode tentar procurar pelo name que você definiu para o seu formulário. Aqui é o meu RFM usuário cadastro. Então, se for igual a esse name, eu dou um close, ele só fecha quem tiver esse name aqui. Como só tem um name dentro da aplicação inteira, só vai fechar esse único aqui. Tá? É uma das possibilidades de você fechar um diretamente. Uma outra coisa que nós podemos considerar quando trabalhamos com muitos formulários é a possibilidade de você manter as instâncias dos seus formulários como sendo atributos estáticos da sua classe. O que é que significa um atributo estático? Lembrando aí das nossas aulas de Java, de POO. Quando os atributos, de forma geral, eles são propriedades da instância da classe. Os atributos são propriedades da instância da classe. Quando nós temos um atributo estático, o atributo estático não é propriedade da instância da classe. O atributo estático é propriedade da classe, não da instância. Então, essa propriedade
independe das instâncias. Então, como é que eu faço para usar isso? Se eu faço isso geralmente para economizar código, quando eu tenho dezenas aí de formulários abertos, formulários que se comunicam uns com os outros, que passa dado de um para o lado para o outro. Você pode definir isso como estático, e aí você acessa a classe, não a instância. Então, da classe form1, o atributo RFM usuário cadastro, que é esse cara aqui, e aí eu faço a instância dele, eu faço exatamente igual ao exemplo anterior. A diferença é a seguinte, é que agora eu estou trabalhando com um atributo estático, e atributo estático é um atributo da classe form1 e não da instância. No exemplo anterior, a gente estava usando um atributo da instância, né, do objeto que compõe o objeto do form1 aqui. E agora não, a da classe form1. Tá? Então não precisa estar instanciado. Então, de qualquer outra classe, basta que eu faça assim, form1 de qualquer outra instância, de qualquer outra classe, seja ela qual for, se eu quiser acessar o meu RFM cadastro aqui, basta que eu faça da seguinte maneira, form1.rfm usuário cadastro, e eu acesso a instância. Eu não preciso de outros atributos ou passar pelo construtor. Eu não preciso fazer nada disso que é ligeiramente mais complicado. Basta que eu defina como estático e aí eu consigo acessar de forma direta. É uma possibilidade também.